Bloco Cultura. Um convite. Museartes Centro de Educação Musical. Norberto da Cas Gastronomia e Eventos, 25 anos. Léo Guedes, Makeup Artist. Essencial Acessórios. E Tecnosom Instalação de Som e Alarmes. No Bloco Cultura desta edição, vamos acompanhar a trajetória de Paulo Sérgio Oliveira da Silva, diretor da Paulus Joalheiro, empresário que empreende no segmento de joias desde 1975. Ele transforma, há quase 50 anos, materiais como ouro e prata em verdadeiras obras de arte. Cada joia conta uma história única e reflete o espírito e a essência da cultura. Cada peça criada por Paulo vai além do material. É um legado de tradição, artesanato e arte, refletindo sentimentos profundos, histórias pessoais e momentos inesquecíveis que se eternizam no brilho de cada joia. É uma honra recebê-lo aqui no Giornale para contar a sua trajetória de sucesso, e poder compartilhar essa linda história que em 2025 completa 50 anos, uma trajetória que merece o nosso respeito e a nossa consideração. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Paulo Sérgio da Silva. Olá, Giovana. A alegria é toda nossa. Poder ter essa oportunidade de poder compartilhar um pouco daquilo que é a caminhada da gente. Uma caminhada longa, que vai fazer 50 anos daqui a pouco, mas com muita beleza, fazendo parte da cultura das pessoas, do dia a dia. Isso é interessante. Se tem uma coisa que eu adoro, é fazer joias. Isso faz parte do meu eu. Sim, isso nós temos certeza. Que bom. Realmente. Assim, o que tem de mais gratificante, na verdade, é você ver no semblante do cliente, no olhar daquela pessoa que vai receber aquela joia. Fazer parte dos momentos importantes da vida das pessoas, que é o que a gente faz, né? Sim, é uma satisfação, marca. Deve ser uma satisfação imensa. Puxa. Fazer parte, de momentos importantes da vida das pessoas, conforme nós falamos na abertura do programa. A gente partilha desses momentos. A gente faz parte da história de muita gente no decorrer desse tempo. E, Paulo, você desenvolveu um jeito próprio de criar joias, construindo uma trajetória que está prestes a completar aí 50 anos, como já falamos. Queremos conhecer a sua história e entender o que torna o seu trabalho tão especial. Você já começou falando aí dessa satisfação, dessa honra de poder agradar o cliente, de ver o brilho nos olhos, a satisfação de ter uma joia. A história é lá no comecinho. A gente vem de uma família humilde, né? E eu fui empreender logo pequeno. Quando meu pai perdeu a perna, eu era o mais velho da casa, minha mãe foi ser faxineira e eu fui empreender, vender picolé, vender doce, engraxar sapato, vender jornal. E aí sempre ganhei minha vida fazendo trabalhos. Até que lá pelas tantas minha mãe disse, não, você tem que ter uma carteira assinada para um dia se aposentar. Meu Deus, o que é isso? 14 anos eu fui trabalhar na fábrica de palitos Mauá. Trabalhei um ano, entrei ganhando 150 por mês, eu ganhava no sábado e domingo 150 vendendo picolé. Quando eu fiz aniversário de 15 anos, apareceu a proposta de me trabalhar numa relojaria para aprender a fazer joia. Eu já ganhava 280, eu voltei a ganhar 150 para ter uma profissão. Para aprender? E na verdade eu ia aprender a ser relojoeiro, só que a necessidade fez com que essa pessoa da relojaria Funk, que foi o cara que me deu a oportunidade, precisava de um ourives. E aí eu começo a saber como é que é. O pai dele tinha sido ourives, veio da Alemanha e tinha umas dicas, mas não, só a teoria. E foi me passando, e eu começo a brincar com metais, faço uma corrente de cobre, faço algumas coisas e começo a fazer ponta de para-raio. Meu primeiro serviço chamado Próximo Ourives foi isso. E aos poucos eu começo a ter os desafios de fazer um anel. E aí, lembro os primeiros anéis de letras, os primeiros anéis como fazia. Mas foram legais, foram conquistas. Eram enviesadinhos, mas sim, hoje com a tecnologia que a gente tem, nem se compara, né? E deve ser muito interessante recapitular toda essa trajetória. Eu adoro porque são os erros que fazem a gente, que ensinam a gente.
Às vezes, aquilo que tu olha e diz, mas como tu fez isso? E aí tu faz. Hoje eu sou um cara que todo dia se inova no trabalho, porque eu sempre quero ser melhor do que eu fui ontem. Sim. O Paulo de um ano atrás é tristemente menor do que o Paulo de hoje. E eu tenho certeza que do ano que vem eu vou estar muito melhor. Porque a gente tem projeto, a gente sempre quer avançar, fazer jeito diferente. O meu jeito de fazer joia, ele é um pouco diferente porque eu aprendi meio sozinho. Eu nunca tive como olhar para um ourives trabalhando. Eu nunca vi um ourives trabalhando durante minha trajetória. Então eu tive que desenvolver muitas técnicas que hoje nem os colegas não usam, mas eu uso. É o jeito que eu descobri de dar certo. E daí eu sempre digo para os meus amigos que a coisa que eu mais adoro é o dia que eu me chamo de burro, porque eu achei um jeito diferente de fazer aquilo e é muito mais fácil. Sim. Então, você comentou nos bastidores que residia em 13 de maio. Eu venho de 13 de maio. Essa primeira parte, eu tive em 13 de maio, eu nasci em Jari, mas me criei em 13 de maio e eu vim para Santa Maria em 98. E aí vim para fazer uma parceria com a Pôncio Joias, que hoje já não existe mais. Mas na época era uma empresa que vendia joias para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aí tinha uma loja também aqui, a Pôncio Joias. Sim. Depois ele muda para Porto Alegre para ficar mais centralizado, para distribuir melhor as joias. Claro, e o nosso saudoso amigo Pôncio, né? Nosso também falecido grande da TV Pampa, em tempos áureos da TV Pampa, era nosso amigo, cliente. É um dos caras que eu tenho, assim, tem algumas pessoas que eu aprendi a admirar. Eu aprendi muito com esse cara. Um grande empreendedor. José Pôncio era um empreendedor nato. O cara podia não ter o estudo, mas ele tinha faro para negócio. Aprendi muito com esse cara. Eu sou muito grato. Mas, assim, se eu sou o que eu sou hoje, eu diria que metade ele contribuiu. E esse reconhecimento é muito importante. É fantástico. Eu tenho o maior respeito, assim, por esse ser que foi um ser iluminado, que me deu a oportunidade para vir para Santa Maria, que eu vim porque meus filhos precisavam estudar. Estudo, né? Minha filha ia para a universidade, precisava de universidade, meu filho daqui a pouco também, então ele passou a fazer parte da sua história de vida, né? Muito. História profissional, né? Sim. E depois nós tivemos o processo da pandemia, que modificou muito o cenário econômico, né? Você também, para você não foi diferente. Você também citou que trabalhou com várias empresas, várias lojas, chegando a atender 30 lojas. Houve uma época em que a gente priorizava o atendimento, além da Pôncio, a gente começou, quando o Pôncio vai para Porto Alegre, a gente começa a atender outras lojas. E chegamos a atender 30 lojas, mais vendedoras, assim, E aí com a pandemia a gente começa a mudar isso. Porque antes da pandemia a gente começa a já rever isso, mas a pandemia virou um caos, né? Muitas lojas fecharam, quebraram, infelizmente. E a gente começa a reinventar, tinha que achar uma solução. Eu posso dizer que, graças a Deus, nenhum único dia durante a pandemia eu fiquei sem trabalhar. Eu tinha sempre trabalho. Uma bênção de Deus que eu sou muito grato, sabe? Uma bênção de Deus, e realmente. Aí a gente foi se reinventar. Aí eu voltei a estudar, voltei a fazer curso disso, curso daquilo. E com a pandemia eu consigo uma pessoa fantástica que hoje é meu braço direito na empresa, né? Que eu sempre digo que ela é o melhor presente que a pandemia me deu. Porque os cursos que eu fiz, eu passei para a Luísa, que é uma colaboradora hoje que tenho, e que ela, hoje, se eu saio da empresa, a empresa está andando. É muito eficiente. Isso. Tenho o prazer de conhecer a Luísa. Então, é deste momento que nós vamos falar, né? Do pós-pandemia, onde você focou no cliente final, né? E hoje, a atuação da Paulo Joalheiro está focada no cliente final, no atendimento personalizado. Então, queríamos saber o momento atual da empresa. A gente vem focando bastante no cliente final, porque o nosso objetivo, se a gente quer marcar vida, se a gente quer marcar momentos, não vai ser terceirizando o serviço que a gente vai fazer isso, né? E a gente quer fazer aquela joia especial. Então, realmente, a gente, pós-pandemia, vem focando mais no cliente final. E aí chegam os diferenciais. Ainda faz algumas coisas para algumas lojas, a gente ainda atende, mas isso daqui a pouco vai parar. Mas o grande diferencial, a gente começa a investir em muita tecnologia para a produção de joia. E isto que é um diferencial. Eu sempre digo que eu não sou um ourives melhor do que os meus colegas, só que eu tenho mais acesso. Eu hoje tenho mais investimento no meu trabalho. Claro. É aquela coisa, se quer ir a São Paulo de Fusca, você pode ir, mas você pode ir de avião.
Então essa é a diferença. Hoje a gente diz que faz joia como se faz na Europa. A gente faz joias de várias formas. A gente tem a parte artesanal, que todo ourives tem, e ela é muito boa. A gente tem a parte por fundição, por cera perdida. Tem a parte de metalurgia, que a gente somos os únicos que faz alianças, por exemplo, sem solda, né, que nem as grandes fábricas. Com a pandemia, pós-pandemia um pouquinho, a gente começou a investir em corte laser, gravação a laser, desenhos de peças, e agora para o ano que vem a gente tem outros planos aí mais audaciosos ainda, né? Então a gente sempre oferece, quer sempre surpreender o cliente, quer que o cliente venha na empresa e saia com a nossa marca, saia com a satisfação de sair com uma peça que ele vai usar e ter orgulho de usar. Então, hoje podemos dizer que o mais importante sobre a sua atuação é a combinação de técnicas inovadoras e o foco na personalização. Claro, apostando em processos modernos. Isso, cada vez que tiver tecnologia que a gente conseguir alcançar, a gente vai buscar para melhorar o nosso desempenho, para entregar um produto mais qualificado para o nosso cliente. Sim. Porque eu acho que o cliente tem uma coisa que para nós é fundamental, né? O tratamento do cliente. Assim, quem é cliente da Paulo Joalheiro sabe disso. O nosso cliente é a pessoa mais importante da existência da empresa. É a peça principal, é uma joia. A joia principal da nossa empresa. Assim, a gente atende muito bem, a gente tenta resolver. O cliente vem com as suas demandas, as suas dores, as suas necessidades, e a nossa função é resolver isso. E já que estamos falando em joias, a aliança sem solda é uma exclusividade da sua empresa, na região central do estado, só você. Que fabrica, sim. Os outros vendem. Nós não somos vendedores de joia. A gente faz joia. Sim, fabrica joias. Porque se eu quero fazer uma joia para você diferenciada, eu vou fazer ela. Eu não vou comprar uma joia para te vender. Sim, você tem profissionais de design para elaborar, para desenvolver a joia. Então, o nosso foco o que dá prazer é fazer a peça diferenciada. É isso que faz com que a gente se diferencie hoje no mercado, né? Sim, e conforme você falou, com tecnologias como impressão, como corte, né? Eu tive a oportunidade de observar uma gravação a laser, né? Muito interessante, então é importante conhecer o mecanismo todo, né? Que eleva a qualidade e até mesmo o isolamento da joia, né? Torna ela peculiar, realmente particular. Você dá detalhes que no artesanato, na mão, você não consegue dar tamanha precisão. Aí hoje você faz o desenho no computador e passa para uma máquina e ela vai imprimir aquilo que você quer. Aliado ao foco em joias de ouro, 18 quilates, 10 quilates e prata 925. Isso. É isso. É o que a gente trabalha, o que a gente chama de joias, né? Que o resto entra na categoria de semi-joias, né? Que fortalece a identidade da empresa, né? Mantém sempre o mesmo padrão, a mesma qualidade e a mesma proposta. A gente trabalha com assistência, sim, criação e fabricação de joias, né? Produção. Bem, chegando a aproximadamente 5 décadas de história, qual a sua perspectiva para o futuro da empresa? Você já comentou aí que temos novidades pela frente e que projetos estão sendo, né, elaborados, estão em andamento. E além disso, o que você recomendaria para quem quer iniciar no segmento de joias? Iniciar, trabalhar? Assim, primeiro a parte da empresa, a empresa tem todo ano, cada ano ela tenta fazer alguma coisa diferente. E nós temos um projeto para o ano que vem, no próximo ano, em mudar acessar mais umas tecnologias que a gente vai comprar para a empresa, vai trazer para a empresa para poder oferecer mais um pouco de trabalho para o cliente ver. A gente está pensando numa impressora, na produção de uma peça em que o cliente vai lá, a gente vai desenhar, vai mostrar o desenho, depois vai mostrar essa peça, antes de fazer ela em ouro, ela em resina, para que o cliente possa ver a peça, eu quero que mude esse detalhe, essa pedra eu quero que fique mais para o lado. O cliente vai participar da produção da joia dele. Então esse é um desafio que a gente tem aqui para o próximo ano e outro. Os próximos 2 anos a gente está com isso aí, vem batalhando nisso, vem trabalhando. É realmente desafiador. É desafiador porque a gente sempre quer perfeição, né? Sim. E a joia precisa disso. Aquela coisa que a pessoa vai ter e vai olhar todo dia e vai dizer assim, é lindo. É lindo. Bem, então os projetos são grandes, a gente sempre quer. E qual a sua mensagem para quem investir nesse segmento? Assim, uma coisa é iniciar no segmento, quiser trabalhar, vai ter que fazer um curso para isso, tá? E isso também é um projeto que a gente tem para o futuro. A gente vai ministrar um curso de ourives.
mas é um projeto mais futuro ainda. Ele está sendo apenas gestado por enquanto. Para quem quer investir em joia, é o seguinte: a joia, eu sempre digo que a joia é um investimento muito bom. Ele não perde valor. Se você comprar uma semi-joia ou qualquer coisa, você gastou lá R$1.000, R$500. Daqui a um ano esses R$500 não existem mais. E até usa um termo meio pejorativo, né? É como se você pegasse, enrolasse dinheiro e fumasse como cigarro. Ele vai durar 6 meses, 1 ano, depois não existe mais. A joia, você fez uma joia hoje, gastou R$1.000, R$2.000, R$3.000, daqui a 5 anos você enjoa dessa joia. Você vai lá no Morives, vai lá no Paulo e a gente, quero mudar isso aqui. A gente pega aquele ouro que você pagou R$3.000, que já daqui a 5 anos vai estar valendo 15 ou 10, e você vai fazer outra joia que vai valer 20. Quer dizer, isso é investimento. Realmente, um grande investimento. Tive assim, exemplos bem legais e interessantes, né? De pessoas que compraram há 3 anos atrás, o ouro estava muito em conta, e agora a gente fez a peça, eu fiz uma pulseira com o ouro da pulseira anterior do cliente, agora ele fez uma algema para a esposa, e se eu fosse comprar essa peça hoje é R$10.000, eu paguei R$1.800 pelo ouro, paguei mais a mão de obra. Isso é investimento, amigo. Sim. Paulo Sérgio, foi muito importante conhecer a sua trajetória de sucesso, né, da Paulus Joalheiro, que cresce a passos largos, né, está chegando a 50 anos, desejamos que tenha mais 50, 3 vezes mais 50, né? É bom. Até próximo, com sucessões, né? Com alguém que continue esse trabalho maravilhoso. Quando você comenta aí que você vai investir também num curso de joalheria, né? É algo que não se vê, né, aqui na região central do estado. Então, parabéns pela sua visão, parabéns por esse empreendedorismo, porque a partir daí você vai estar gerando muitos empregos também, né? Além de gerar a consciência de ter uma joia, né? Que joia é cultura, que joia é história e que ela se eterniza. Então, muito obrigada pela sua participação aqui, parabenizo pelo legado de confiança e tradição e desejo muito mais sucesso. Foi realmente um imenso prazer tê-lo aqui e volte sempre. Ok, eu que agradeço a oportunidade de poder a gente trocar, fazer esse bate-papo aqui sobre isto. E é interessante. Muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez. Estamos encerrando esta edição do Jornal. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Mais de um século a serviço da saúde. Unimed Santa Maria. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Zana. Visite nossas lojas em Santa Maria, no Calçadão e Royal Plaza Shopping. Pampeiro Volkswagen. Há 64 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. E Unicred, a cooperativa de investimentos com soluções financeiras para você e para o seu negócio.